Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar o efeito de sombra no nosso personagem. Primeiro ponto que a gente vai definir é de onde está vindo a luz. Nesse caso aqui eu vou colocar da esquerda para a direita, tá? Mas eu não vou deixar marcado. Eu vou criar uma nova camada acima da camada de flat. Vou pressionar Alt e clicar entre as duas camadas para flipar essa camada na outra. Então tudo que eu fizer nessa Layer 1 vai ficar na camada de baixo. Eu vou colocar ela em Multiply para manter aqui uma cor mais escura na cor que está definida abaixo na camada do Flat. Eu peguei aqui um pincel, ele tem aqui um pouco de textura e vai ser interessante para fazer aqui o tecido. E como ela está em Multiply, eu posso também aqui usar só um cinza mais escuro, que ele já cria um tom mais escuro à cor que está abaixo da camada. E aqui onde você está vendo dobras, normalmente a gente coloca sombra, que é para dar aquele efeito de profundidade. E você pode ver que onde eu passo o pincel vai ficando aqui uma leve textura. Essa textura é do pincel mesmo, tá? É um pincel básico do Photoshop mesmo. E também essa questão da textura ela é opcional, tá? Você pode usar aqui um pincel liso, macio, enfim, como você preferir aí o detalhe da sombra. E aí você vai colocando aqui, por exemplo, como eu já falei, o ponto de luz nesse desenho vai vir da esquerda para a direita. Então, normalmente a esquerda vai estar com brilho e a gente tem que ficar atento aqui às dobras, principalmente do tecido, para estar adicionando aqui a profundidade, né, que é as sombras no desenho, tá? Temos que entender bem essa definição de sombra, que é profundidade, e o brilho, que é volume. Então, aí você pode ver, né, essa parte de verde aqui já foi praticamente toda definida. E também aqui, você pode já começar na pele. Então, tudo que tiver mais para o lado direito do personagem, a gente vai colocar um pouco mais de sombra. Porque ele está contrário ao ponto de luz. A gente pode escurecer um pouco mais aqui na parte de cima, já que ele tem um pouco de cabelo aqui no topo da cabeça. Eu vou renomear aqui essa camada, vou colocar sombra para ficar mais fácil aqui para a gente identificar. Vou diminuir um pouco a opacidade para não ficar tão escuro. Ok. E aqui eu vou colocar aqui um pouco de sombra abaixo da máscara dele aqui, porque ela vai formar aqui uma sombra. Tem a sombra na máscara também, tá, pessoal? Isso é importante. Então, basicamente é acompanhar mais aqui, o que eu vou fazendo. O detalhe da sombra, o principal é você definir de onde o ponto de luz está vindo. Vou trocar aqui o pincel, vou pegar um pincel com menos textura, um pouco mais macio, tá? É pincel do próprio Photoshop, porque aqui ele estava texturizando muito. Então aqui eu vou definindo aqui os pontos que eu quero marcar com mais profundidade. E eu posso usar a mesma tonalidade de cor, porque a camada está em Multiply, tá, pessoal? Então ele vai sempre sobrepor a cor que está embaixo, eu não preciso estar alterando a cor. Por exemplo, eu não preciso alterar a cor da pele para fazer a sombra da pele. Eu posso usar o mesmo tom de cinza para todas as cores que estão abaixo do desenho, que ele vai adaptar a sombra à cor que está embaixo. Por exemplo, aqui nessa parte de tecido mais amarelado. Que inclusive eu posso colocar um pouco mais de textura aqui na parte do tecido. Para marcar aqui as sombras, dar um efeito mais natural
E como é um tecido mais surrado também, é interessante a gente fazer uma textura para dar esse aspecto mais usado. Lembrando que eu estou usando uma mesa digitalizadora, tá, pessoal? Então é por isso que aqui a gente tem essa opção de pressão no desenho. Tá? Você pode ver aqui, ó, ele faz traços mais definidos aqui, ó, eu consigo passar um por cima do outro, ele dá diferença. Quanto mais traço eu passar por cima, mais escuro ele fica. E se eu mudar a opacidade para 100%, tá, pessoal? Isso não vai acontecer. Apenas em opacidade em menos de 100%. Caso você ache que a opacidade está muito forte, você pode mudar a opacidade da camada de sombra, tá, pessoal? Isso aqui você pode estar alterando várias e várias vezes, tá? Isso aqui não é o resultado final, só porque você já fez a marcação. Então aqui, ó, vou fazer bastante sombra nessa parte amarela aqui para marcar a sombra do lenço verde, do braço. Então é só continuar preenchendo aqui as partes que você quer marcar com sombra. E havendo necessidade de estar comentando mais alguma coisa, eu volto a falar. Tá ok, pessoal? Eu vou bloquear aqui a camada de Line Art, tá? Ó, botei o cadeado nela aqui. Por quê? Porque eu não quero usar essa camada, tá? Eu não quero alterar ela. Então, para não correr o risco que eu venha estar colorindo a camada de sombra, então eu vou estar bloqueando ela flat e mais aqui algumas que você achar necessário, né? Para garantir que você não vá passar, né, fazer, por exemplo, detalhe de sombra na camada errada. Muitas vezes a gente esquece a camada selecionada e quando a gente vê, a gente já está desenhando na camada que não era que a gente queria. Aqui eu estou diminuindo um pouco a opacidade, aumentei. Enfim, eu fiz um teste aqui para ver. E como eu falei, é muito bom essa questão de opacidade que a gente consegue ir adequando aqui o tom, tá? Mesmo que a gente já tenha feito aqui o desenho, mesmo que a gente já tenha pintado, né, o detalhe da sombra, você consegue estar tanto aplicando algum efeito para escurecer mais ou reduzindo os detalhes aqui da opacidade a fim de que essa sombra se torne um pouco mais suave. Na parte de sombreamento não tem muito assim o que a gente está explicando, tá? Não tem muito segredo. Como eu falei anteriormente, o mais importante é você definir de onde está vindo o ponto de luz. Em seguida você adicionando os pontos de sombra onde você achar que está fazendo sombra e que você quer dar mais profundidade. Pessoal, aqui eu estou apagando um pouco os detalhes de sombra que eu fiz anteriormente, que eu vou usar um pincel diferente. Vou usar aqui uma textura um pouco mais diferenciada para a pele, ainda não ficar tão idêntica à do tecido. Então acho que ficou um pouco mais suave, ficou mais interessante assim com esse pincel. Faltando aqui a marcar aqui a sombreada aqui na mão do personagem. Nessa mão eu vou colocar menos sombra que a outra, que o ponto de luz está do lado dela, né? Como da esquerda para a direita.
Apenas nessa parte aqui que está mais abaixo, né, porque ela vai ficar mais coberta pela mão para dar aquele efeito mais de profundidade aqui, principalmente no dedo polegar opositor. Na arma do personagem eu vou estar colocando sombra mais de um lado que do outro, né, o ponto de brilho, né, vai ficar do lado do ponto de luz, e contrário a gente vai colocar a sombra. Se eu pressionar a tecla R, eu posso girar. Detalhe, eu giro a tela, tá? Não giro o desenho. Com a tecla R de rato, tá, pessoal? Tá, pode ver, aí voltou aqui ao normal. E a gente pode ver aqui, ó, uma diferença, né? Um pouco de sombra que a gente já colocou já dá aqui um pouco mais de destaque ao personagem. Eu vou continuar aqui colocando mais pontos de sombra onde eu achar necessário, né? Aqui principalmente na máscara. Você pode ver que ela cria aqui uma sombra. E é interessante você colocar pontos de sombra aqui, porém, você não deve exagerar muito. Vou colocar aqui uma sombra mais suave. Como pode ver, eu diminui a opacidade para 52%. E fazendo movimentos, né, pincelando conforme os movimentos, né, conforme o traço da máscara. Isso deixa um detalhe de sombra mais natural. Isso também vale para a parte interna da máscara. Ela é mais peluda, então a gente vai fazendo aqui uns efeitos em formas de traço para não deixar como se fosse um aspecto mais liso, né, uma superfície mais lisa. E realmente, pessoal, sombrear um desenho é prática. Entenda de onde vem o ponto de luz, né? Faça a marcação. E a partir desse ponto você vai colocando as sombras. E é interessante, por exemplo, como nesse caso, né, a gente fazer a sombra conforme o objeto que a gente está colorindo. Né? O tipo de superfície que a gente está colorindo é importante a gente ressaltar. Por exemplo, aqui, ó, como se fosse uma pelugem, penas, enfim. É uma superfície mais variável, tá? Ela não é tão lisa. Então eu vou colocando os detalhes de sombra similar ao contorno que a gente fez do desenho. Isso deixa a pintura um desenho muito mais natural. E aqui no nariz eu vou aumentar um pouco mais a sombra, que é para dar mais destaque que essa parte do nariz que está oposta ao ponto de luz. Então o nariz, como ele tem um volume, ele vai gerar aqui uma sombra desse lado. Mas a gente também não pode exagerar muito. Tá? Eu vou querer aqui uma coisa mais tranquila, mais suave, tá? Não vou aprofundar muito os detalhes de sombra, quero algo bem sutil. Aí deu um efeito legal. Eu vou continuar aqui na pele do personagem, vou agora aqui fazer o detalhe de sombra na perna do personagem. E mais uma vez aqui, ó, observa a musculatura, de onde vem a luz. E vamos fazer aqui a sombra projetada do tecido, tá? Mais ou menos seguindo aqui a linha do tecido. E com base na musculatura do personagem também a gente vai estar adicionando os detalhes da sombra. Agora aqui já na parte do tecido, nessa parte interna do tecido, eu vou colocar bastante sombra. Normalmente eles ficam com um aspecto, né, de profundidade maior, e também para diferenciá-lo do restante do tecido, né, que a gente vai deixar com menos sombra porque ele pega mais pontos de luz. Se você conseguir fazer com o efeito de degradê, tá, pessoal? Vai ficar melhor ainda. E muito mais natural. Tá, eu mudei a cor, vou estar voltando aqui para o cinza. Perfeito, tá? A gente pode dar continuidade aqui normalmente à pintura do tecido.
O degradê muitas vezes a gente pode usar a borracha para estar apagando um pouco. Pode ver, eu posso apagar aos poucos, em vez de estar apagando tudo de uma vez, para conseguir aqui um efeito degradê mais natural. Então eu uso a borracha de forma mais suave para permitir melhor aqui, ó, a passagem da sombra para a cor base, né? Aqui, ó, você pode estar vendo novamente aqui também na pele. Tira um pouco aqui a dureza da passagem. Mais uma vez aí para você ver um pouco a diferença da adição da sombra. Tá? Ó, parte interna, sombreado. Sombra projetada pelos objetos. Então, pessoal, não tem muito segredo, tá? Isso sempre vai variar muito de personagem para personagem. O mais importante, mais uma vez repetindo, é definir ponto de luz e em seguida adicionar as sombras. Seja ela projetada, seja ela definida pela própria musculatura do personagem, como no caso aqui na perna do personagem, na mão, ou sombras projetadas, como no caso aqui temos as sombras geradas pelo tecido, pela mão do personagem que está à frente, pela arma. As dobras do tecido, pessoal, muito importante a gente colocar sombras nesses detalhes de dobras, porque elas geram quase sempre um efeito de sombra e um efeito de luz, que a gente vai estar adicionando mais à frente. Ó, interessante aqui, ó, pessoal, a gente pode fazer uma sombra para o fio aqui, ó, que une aqui as duas partes da arma do personagem. Veja como fica legal. A profundidade que isso dá ao desenho, tá? E de certa forma ele afasta a arma do corpo do personagem. Por isso que a pintura é tão importante, que ele dá alguns efeitos que às vezes a gente não consegue gerar na hora do desenho. Não só o efeito de cores, né? O efeito visual, tá? Isso aí a gente sabe que realmente não tem como. A pintura ela muda completamente o desenho, mas eu falo mais desses efeitos assim de profundidade que nem sempre fica tão nítido no desenho. E um bom colorista ele sempre vai se atentar a esses detalhes, para não simplesmente colocar cores no desenho. Ele vai procurar melhorar ainda mais o desenho que o desenhista fez, tá? Porque muitas vezes quem trabalha em estúdio, quem faz a coloração não é o mesmo cara que faz o desenho. Então, esse trabalho conjunto quase sempre é resultado de um bom desenho, quando um procura ajudar o outro. Vale lembrar que não tenha pressa, tá, pessoal? A gente está aprendendo, tá? Não tenha pressa. Você não está fazendo um trabalho para um estúdio, você está aprendendo. Então faça o exercício com calma, tá? Adicione os pontos. Você não precisa estar acompanhando todos os detalhes aqui, tá? É muito importante que você entenda os pontos que você vai colocar sombra. E em seguida, a partir disso, você consegue fazer qualquer desenho. Mas isso requer prática. Entender a técnica é super importante, mas é na prática que a gente desenvolve a habilidade necessária para a gente estar expandindo essa técnica para novos desenhos e consequentemente aí criando melhores desenhos, colorindo melhor, fazendo mais trabalhos sem a necessidade de, por exemplo, estar consultando aqui, por exemplo, a videoaula. Aqui, ó, você pode ver que eu estou adicionando a sombra de acordo com a superfície, principalmente aqui a superfície externa
do contorno, a fim de dar o volume necessário para o desenho, né? Para as cores. Aqui no caso aqui agora a gente tem só a cor base e a sombra, mas assim que a gente adicionar os detalhes de luz, isso vai dar uma diferença muito grande às cores do desenho. Aqui, ó, entre a divisão aqui do calçado dele, a gente coloca mais sombra, que é para a gente ver a profundidade, né, destacar essa profundidade aqui no meio da divisão. Normalmente as partes internas também ficam com sombra, porque boa parte das vezes a luz vem de cima para baixo. Do lado esquerdo vai vir brilho, do lado direito que a gente vai colocar a sombra, tá? Isso porque no início eu defini o ponto de luz do lado esquerdo, né? Da esquerda para a direita. Se fosse o contrário, eu tivesse colocado o ponto de luz da direita para a esquerda, né? A gente estaria invertendo toda essa posição aqui das sombras. Ok, pessoal, aqui basicamente os pontos de sombra já foram definidos. Você pode estar adicionando mais alguns, realçando algum, outro. Enfim, o desenho só está realmente concluído, alguma etapa do desenho só está realmente concluída quando você decidir que está concluído. Principalmente se você estiver desenhando para você mesmo. Tá? Você não precisa da aprovação de um cliente, por exemplo. Então, você pode brincar bastante aí com o desenho. Então, eu vou colocar agora aqui a camada de brilho, coisa que a gente vai ver aí na nossa próxima videoaula. Um abraço e até mais!